Capítulo 4. Presentes onde estamos. O preço verdadeiro do recolhimento é a firme resolução de não nos interessar voluntariamente por nada que não seja útil à nossa vida interior. Thomas Merton. Nos tempos bíblicos, as pessoas eram bem versadas na prática da meditação. Fazia parte do ar que respiravam. Hoje, porém, a situação é bem diferente. A palavra em si não é estranha, mas a linguagem associada à palavra está do outro lado do oceano em relação ao pensamento cristão. Relaciona-se a esvaziar a mente e fundir-se com a consciência cósmica. De certo, há um esvaziar no pensamento cristão, um esvaziar de tudo que se opõe ao caminho de Cristo. O interior do copo e do prato precisa ser limpo, como ensina Jesus em Mateus 23, 26. A ênfase do ensino cristão acerca da meditação, porém, está em encher a mente e o coração com Deus, o Criador de todas as coisas. Considere as palavras de Frederick Faber. Apenas sentar-se e pensar em Deus. Ah, que júbilo isso dá! Pensar o pensamento, o nome respirar. Na terra, maior bem-aventurança não há. A tradição da meditação é antiga e profunda durante toda a vida da Igreja, mas hoje, da perspectiva cristã, são mínimos o ensino e a prática séria, se é que existem. Assim, uma descrição simples dos 3 passos básicos para a oração meditativa presta um auxílio imenso para muitos. Esse capítulo tratará do primeiro passo, o recolhimento. Compreendendo o recolhimento. Recolhimento implica nos recolher até estarmos unificados e inteiros. A ideia é deixar todas as distrações que se rivalizam até estarmos realmente presentes aonde estamos. Às vezes, ancorar a nossa mente numa breve frase ou passagem das Escrituras nos ajuda no recolhimento. Evelyn Underhill observou: no recolhimento, os contempladores cristãos estabelecem na mente um dos nomes ou atributos de Deus, um fragmento das Escrituras, um momento da vida de Cristo e permitem, na verdade, encorajam que essa contemplação, as ideias e os pensamentos que dela fluem, ocupem todo o campo mental. Deixe-me alertá-lo desde já. O recolhimento não vem fácil nem rapidamente. A maioria das pessoas vive de maneira tão fragmentada que o recolhimento é um mundo estranho para nós. No momento em que tentamos ser genuinamente contemplativos, obtemos uma consciência dolorosa do quanto somos distraídos. Evelyn Underhill observa: o primeiro quarto de hora assim gasto em tentativa de meditação é de fato um tempo de guerra, que deve, pelo menos, convencer você de como a sua atenção é desregrada e mal educada, de como a sua vontade é miseravelmente ineficaz, de como você está longe de comandar a própria alma. Um dos mestres genuinamente sábios em recolhimento é o Romano Guardini. Ele é de tanta ajuda nesse ponto específico que é melhor ouvir o seu conselho por inteiro. A oração deve começar com esse recolhimento. Como já disse, não é fácil. O fato de que normalmente possuímos pouco disso torna-se dolorosamente claro assim que fazemos a primeira tentativa. Quando tentamos nos compor, a inquietação redobra em intensidade,
Do mesmo modo que à noite, quando tentamos dormir, cuidados e desejos nos assaltam com uma força que não tem durante o dia. Quando queremos estar realmente presentes no momento, sentimos como são poderosas as vozes que nos tentam desviar. Logo que tentamos integrar-nos e obter domínio sobre nós mesmos, experimentamos todo o impacto e significado da distração. Tudo depende desse estado de recolhimento. Nenhum esforço para obtê-lo jamais é percebido. E mesmo que um período inteiro da nossa oração seja aplicado só para esse fim, o tempo usado dessa forma terá sido bem empregado, pois o próprio recolhimento é oração. Enfim, se de início conseguirmos nada mais que a compreensão de como nos falta a unidade interior, haverá algum lucro, pois de algum modo teremos entrado em contato com aquele centro que desconhece a distração. No começo da nossa experiência de recolhimento, talvez queiramos assentar-nos confortavelmente e então, de maneira lenta e deliberada, deixar desaparecer todas as tensões e ansiedades. Tomamos consciência da presença de Deus no recinto. Se a ajudar, podemos imaginar Cristo sentado na cadeira diante de nós, pois Ele realmente está presente. Se surgirem frustrações ou distrações, desejaremos entregá-las nas mãos do Pai, para que Ele próprio cuide delas. Não significa suprimir nosso turbilhão interior, mas deixá-lo lentamente desaparecer. Supressão implica subjugar, manter sob controle. Ao passo que nos recolhimento, deixamos que distrações e frustrações interiores derretam como a neve ao sol. Deixamos que Deus acalme as tempestades enfurecidas do nosso interior. Deixamos que o grande silêncio de Deus aquiete nosso coração ruidoso. Uma alegre rendição. Muitas coisas acontecem no processo de recolhimento. Primeiro, há uma alegre rendição ao Senhor, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Entregamos o controle das nossas vidas e do nosso destino. Num ato voluntário, decidimos fazer as coisas do jeito de Deus e não do nosso. Rendemos o nosso desejo de possuir e convidamos Deus a possuir de tal maneira que sejamos verdadeiramente crucificados com Cristo, mas também verdadeiramente vivificados por meio da sua vida. Abandonamos nas mãos de Deus nossas ambições imperialistas de sermos maiores e mais admirados, mais ricos e mais poderosos, mais santos e mais fluentes. Rendemos nossos cuidados e nossas preocupações. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês, disse Pedro em 1 Pedro 5,7. E é o que fazemos exatamente porque sentimos o cuidado amoroso de Deus. Somos capazes de deixar de ocupar o primeiro lugar, porque temos aquele que é o primeiro cuidando de nós. Pode ser útil imaginar uma caixa na qual depositamos toda a preocupação e todo o cuidado. Quando ficar cheia, embrulhamos e colocamos um belo laço por cima e damos de presente ao Pai. Deus a recebe e não podemos pegá-la de volta. Entregamos nossas boas intenções e grandes decisões, pois até elas podem abrigar sementes de orgulho e arrogância. Antes de morrer, Madre Teresa de Calcutá disse: "Orem por mim para que eu não solte as mãos de Jesus, mesmo sob o pretexto de ministrar aos pobres." Suas palavras são sábias, pois se soltarmos as mãos de Jesus, perdemos tudo. Então entregamos todas as distrações, mesmo as boas distrações, até sermos levados ao âmago. Um espírito de arrependimento e confissão. A segunda coisa que acontece dentro de nós, quando aprendemos a nos recolher,
é que surge um espírito de arrependimento e confissão. De repente, tomamos consciência, uma profunda consciência de nossos defeitos e muitos pecados. Todas as desculpas são removidas, todas as justificativas são caladas. Brota no íntimo uma profunda e piedosa tristeza decorrente dos pecados por ação ou omissão. Qualquer ato ou pensamento que não possa permanecer diante da luz vigilante de Cristo torna-se repulsivo não apenas para Deus, mas também para nós. Assim, humilhados ao pé da cruz, confessamos nossa necessidade e recebemos a sua palavra graciosa de perdão. Talvez você questione se o Senhor precisa mesmo ouvir a nossa confissão, uma vez que Deus já sabe todas as coisas. De fato, não. Mas, como Soren Kierkegaard observou, não Deus, mas você que faz a confissão, passa a saber algo por seu próprio ato de confissão. E o que passamos a saber? Bem, uma coisa é que aprendemos um pouco mais sobre o nosso próprio coração. Uma razão pela qual não podemos controlar o coração é que não conhecemos as profundezas do coração humano, principalmente o nosso. Mas, ao fazermos a confissão, Deus pode remover mais algumas camadas do nosso coração e fazer-nos vislumbrar coisas que não sabíamos sobre nós mesmos. Tudo isso faz parte do processo de transformação do coração. Me apresso em acrescentar que não apenas o pecado, o mal e a perversão são revelados em nossa confissão, mas também a bondade, a luz e a vida que não conhecíamos em nós. Gordon Cosby, renomado pastor da Igreja do Salvador em Washington, escreveu: confissão significa enfrentar e denunciar diante de Deus a escuridão que há em nós. Envolve também encarar e nomear diante de Deus a luz interior que irrompe com brilho ainda maior. Sem o período preparatório de confissão, não é possível um silêncio verdadeiro. Para ajudar nossa confissão, podemos imaginar um caminho acidentado cheio de pedras. Algumas são pequenos seixos, outras são bem grandes e outras ainda estão quase totalmente enterradas, de modo que não conseguimos saber qual é o seu tamanho. Com o coração compungido, convidamos o Senhor a remover cada pedra, pois elas, na verdade, representam os muitos pecados e tristezas que atrapalham nossas vidas, uma por uma. Nosso Senhor amoroso as recolhe, revelando-nos seu verdadeiro caráter e malignidade. Aos nossos olhos, algumas parecem grandes e outras pequenas, mas o Senhor nos ajuda a entender que, ao ser levantado, o menor pedregulho tem o mesmo peso que a maior rocha. Algumas pedras que representam pecados cometidos contra nós precisam ser escavadas e tiradas da terra. Isso é doloroso, mas ao mesmo tempo restaurador. Quando vemos o caminho totalmente limpo, alegramo-nos nessa obra gloriosa do Senhor, aceitando os caminhos de Deus. Uma terceira realidade que abre caminho em nosso coração ao experimentarmos o recolhimento, é a aceitação dos caminhos divinos entre os seres humanos. Veja bem, uma coisa é amar a Deus, bem diferente é amar o modo de Deus fazer as coisas. A Bíblia é clara ao dizer que os caminhos de Deus não são os nossos, que os pensamentos de Deus não são os nossos. Em Isaías 55:8. Essa passagem serve para explicar os caminhos divinos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra,
e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir sementes para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Isaías 55, versículo 10 e 11. Os caminhos divinos são como a chuva e a neve, caem suavemente e penetram a terra, e fazem brotar a vida. Que diferença em relação aos nossos meios, que admitem o desejo de abrir a cabeça do outro para colocar um pouco de juízo. Mas veja bem, o modo de Deus agir é todo paciência e amor, todo graça e misericórdia. Nosso modo de agir é todo dominação e controle, todo manipulação e astúcia. Com o conhecimento interior que nasce da amizade com Jesus, começamos a ver os caminhos de Deus, vemos que são completamente bons. Nossa impaciência, nossa rebelião, nossa não aceitação dão lugar a uma receptividade dócil aos estímulos santos. Isso não é resignação estoica à vontade de Deus, é entrar no ritmo do Espírito. É o reconhecimento de que os mandamentos divinos foram dados para que sempre fôssemos bem-sucedidos. É deixar o nosso caminho e dizer sim ao caminho de Deus, sem má vontade, porque sabemos que é o melhor caminho. Para ajudar o nosso senso de aceitação dos caminhos divinos, podemos imaginar-nos numa praia maravilhosa, observando as pegadas de Deus na areia. Devagar, começamos a colocar nossos pés nas pegadas. Em alguns pontos, as passadas parecem grandes demais para nossa pequena compleição. Em outros, elas parecem tão pequenas, quase infantis. Em sua infinita sabedoria, Deus nos força quando precisamos estar no limite da aventura e nos contém quando precisamos de maior atenção e tranquilidade. Ao seguirmos a direção de Deus, entramos cada vez mais nos passos divinos, virando onde Deus vira, aceitando os caminhos divinos e achando-os totalmente bons. Estamos presentes nesse lugar atual que estamos? Infelizmente, temos que admitir que geralmente ficamos bem longe de onde estamos no momento. Talvez a nossa mente esteja ruminando um problema no escritório, quando devíamos estar atentos aos nossos filhos. Ou estamos mental e emocionalmente ausentes, pensando numa pescaria, quando deveríamos estar cuidando das pessoas ao nosso redor. Ou, quando começamos a orar, estamos em qualquer lugar, menos na presença de Deus. O recolhimento é o aspecto da oração meditativa que nos pode ajudar a estar de maneira mais completa no lugar onde estamos. À medida que isso se torna um padrão de vida, vemos que vivemos da maneira mais plena, íntegra e completa.